especial conosco. Eu quero ler um texto ao seu coração. Na verdade eu vou ler vários versículos. E algumas pessoas elas vêm, ouvem a palavra e vão embora e se esquecem daquilo que foi pregado. Outras pessoas gostam de anotar. A Bíblia é um livro revelado e muitas pessoas vivem altos e baixos espirituais porque não entendem o que a palavra de Deus diz. E eu quero de maneira pausada trazer algo ao seu coração do que as Escrituras nos ensinam acerca do que nós estamos vivendo nesse mês. Nós estamos no mês da cultura. Nós queremos trazer a cultura do céu para a terra. E todo crente almeja ir para o céu. E eu também desejo isso. Mas nós vamos entender que o reino dos céus, ele precisa ser vivido na terra. Se você não vivê-lo na terra, muito pouco provável que você conseguirá vivê-lo no céu. E eu quero usar as Escrituras Sagradas para trazer essa compreensão ao seu coração. Então, eu queria que você abrisse o coração para entender aquilo que vai ser pregado nesta noite. Amém? Eu vou citar vários textos bíblicos para contextualizar aquilo que estou falando. Até para que você não ache que é o que eu falo, mas é o que a Bíblia diz. Então, contra o que a palavra diz, a gente não consegue contestar. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer pensamento humano. Eu vou começar fazendo a leitura de um texto relatado por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 13 ao 16 primeiro, na linguagem corrigida. Diz assim a palavra: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Último versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Por enquanto só até aqui eu quero introduzir essa mensagem. Eu quero te trazer para esse texto, para que você entenda como é que um texto escrito há mais de 2000 anos, ele precisa ser aplicado para os dias de hoje. Primeiro, a ideia aqui de Jesus é que ele trabalha nos versículos 13 e 14 usando duas afirmações. Vós sois, vós sois. Quando ele fala que você é a luz do mundo, quando ele fala que você é o sal da terra, Jesus está trazendo uma afirmação. Repete comigo a afirmação. Jesus está declarando algo que é afirmativo. Eu preciso entender e acreditar nisso. Agora, vamos entender que Jesus está falando de algo que ele quer implantar no coração dos seus discípulos. Ele quer implantar uma nova cultura, ele quer implantar um novo comportamento. E quando nós pensamos em cultura, eu não sei se você alguém já viajou para o norte, assim, lá para a região do norte? Não é diferente a cultura lá? As pessoas falam diferente, se vestem diferente, elas comem diferente. A rotina delas diária é uma rotina bem diferente. A minha família é de Porto Seguro, e não sei se mudou alguma coisa lá, mas eu me lembro que o meu primo entrava às 7 da manhã no trabalho, chegava para almoçar às 11, e ele ficava até a 1 na hora do almoço, e voltava às 1h30. Cara, ele almoçava e dormia. Olha que rotina. Aqui você gasta 2h30 para chegar no trabalho, dependendo do lugar que você trabalha. Lá é uma outra cultura. Aqui nós somos agitados. Quem está no norte é pé no freio. É mais tranquilo, é mais zen. A pessoa fala mais devagar. A gente às vezes não tem paciência, quer até ajudar a pessoa a completar a palavra, porque a gente já sabe o que ela vai falar, mas ela está no raciocínio natural, porque é a cultura deles. E essa cultura tem a ver com a sua vestimenta, tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com os seus atos. E Jesus, ele também quer que a gente viva uma cultura do céu na terra. Então quando ele usa essa expressão que nós somos, ele está declarando algo afirmativo. Você é sal e você é luz. Nós vamos entender isso à luz da palavra, o que Jesus quer dizer com isso. Mas isso só fará sentido se eu entender o contexto. O que tem antes, explica um pouco sobre isso.
Só o contexto já daria para poder pregar um texto. Só o contexto daria a mensagem desta noite. Mas eu quero usar o contexto de Jesus. Por que é que Jesus afirmou aos discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo? Por que é que Jesus tem essa convicção? Por que é que ele está dizendo isso? Ele está aplicando para os seus discípulos aquilo que Jesus sabia o que era. A crise do mundo tem um nome: liderança. A crise do mundo são pessoas que tornam-se espelho. A crise do mundo são pessoas que vão apontar o caminho. Pessoas que servem de referência. Pessoas que alguém pode olhar e falar assim: eu vou ser como essa pessoa é. Então Jesus, ele veio para ser um exemplo. Por isso que nós usamos a expressão cristãos. Porque a ideia de cristãos é que Jesus é um exemplo a ser seguido. Jesus é uma referência. E a partir de Jesus, nós também podemos ser uma referência. As pessoas precisam olhar para nós e falar: olha esse comportamento, olha a maneira como essa pessoa fala, olha como é que essa pessoa se comporta. Essa é a ideia. Jesus, ele transformou os seus discípulos em referências naquela época. Jesus, ele fez aqueles homens semi-analfabetos, homens cheios do Espírito Santo. Jesus pegou homens que não tinham conhecimento da escrita, homens que não sabiam ler, e Jesus empoderou esses homens com o Espírito Santo. Homens que eram ignorados nos seus ciclos de relacionamento, mas quando tiveram um encontro com Jesus, as multidões se apertavam para ouvi-lo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ou melhor, uma aspas nessa mensagem. A crise da juventude nos dias de hoje são muitas, mas em especial é a necessidade de ter seguidores. Os adolescentes e jovens desejam estar cercados de amigos, desejam ser bajulados por pessoas. Talvez você é uma exceção, mas a ideia hoje do crescimento de mídias sociais é para mostrar que a juventude tem necessidade de ter pessoas que os seguem, pessoas que os imitem. Adolescente sofre, jovem sofre quando perde amigo, sofre quando se sente sozinho. Algo que é muito comum no Evangelho: quando você se rende a Cristo, quando você se converte ao cristianismo, a sua decisão fará com que pessoas se afastem de você. Esse é o primeiro passo natural de uma vida cristã. Eu me converto e pessoas vão se afastar de mim, porque eu paro de rir da piada dela, eu paro de achar graça nas palavras ruins que ela fala, eu paro de falar mal dos outros como eles falam. Então eles percebem que eu sou sem graça, eles se afastam de mim. Esse é o primeiro ponto. Fica tranquilo, faz parte da caminhada. Isso é muito bacana, isso é muito importante. E se está acontecendo com você, eu ouso dizer que você está no caminho certo. Mas depois essas pessoas perceberão que dentro de você existe algo poderoso. As suas palavras não são mais torpes, são palavras dirigidas pelo Espírito, tem impacto. O que você fala gera confronto no coração. O que você fala não é palavras lançadas ao vento, mas você começa a falar coisas que você vive no seu dia a dia. E as pessoas que se afastaram de você, elas vão naturalmente sentir desejo de se aproximar de novo, porque elas descobrem que no fundo, o que elas precisam é de alguém que tem algo para entregar, é de alguém que tem algo para derramar, é de alguém que tem algo para oferecer. E você está aqui na igreja não para marcar um ponto, não para cumprir um horário, não isso. Você está aqui para receber uma palavra, receber uma direção do Espírito, receber conhecimento, receber inteligência espiritual, receber autoridade espiritual, porque chegará um dia que as pessoas se espremerão para ouvir o que você tem que falar. Chegará um dia que as pessoas se espremerão para receber de você aquilo que sai da sua boca. Se o momento hoje é um momento de exclusão, te abandonaram, continue firme, continue focado, continue no seu objetivo. Chegará um momento que as pessoas farão tudo para te ouvir. Não fica preocupado se as pessoas te abandonarem. Agora Jesus viveu um processo, e o processo de Jesus está no contexto. Se a gente ler Mateus capítulo 13, do versículo 13 em diante, não vou ler, só vou citar. Mateus capítulo 13, Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. No capítulo de número 4 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11, agora Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto por Satanás. Usa as escrituras sagradas para vencer as ações do diabo através do conhecimento bíblico. No versículo de número 18 do capítulo 4 de Mateus, Jesus começa o seu ministério usando uma palavra: é chegado a vocês o reino dos céus.
E de Mateus capítulo 4, versículo 18, até o versículo de número 25, Jesus começa agora a escolher os homens, montar o seu time, preparar a sua equipe, para que Jesus pudesse agora dar início ao seu ministério, e tendo ali os seus alunos, os seus seguidores, que depois dariam prosseguimento a essa vida ministerial. Terminando o versículo 25 de Mateus capítulo 4, entra Mateus capítulo 5, versículo 1, que são as bem-aventuranças. Jesus começa a falar sobre quem é bem-aventurado, aquele que escolheu servir a Deus. Jesus vai falar quais são os benefícios que essa pessoa vai ter, até chegar no versículo de número 13, que li com vocês, onde ele fala que você é o sal da terra e a luz do mundo. Eu sei que eu falei rápido e falei de muita coisa, mas eu quero trazer para você no contexto, que para você e eu sermos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos fazer pelo menos 4 coisas que Jesus fez, que estão nos textos que eu citei. Em Marcos diz que Jesus foi batizado. A gente nunca será sal da terra e luz do mundo se nós não passarmos pelas águas do batismo. Batizar é morrer para o mundo e viver para Cristo. Depois é saber que eu vou viver tentações. O diabo não vai desistir de mim. Ele vai tentar a todo momento criar artimanhas, situações para me afastar de Deus. E a única maneira que eu tenho de vencer o diabo não é no meu conhecimento humano, na minha expertise natural. Eu venço o diabo usando a palavra de Deus. A terceira coisa é que Jesus começa a declarar palavras. É chegado a vós o reino dos céus. O crente começa a ter palavra profética, muda a linguagem. Você não fala mais groselha, não fala mais palavrão. O que sai da sua boca tem peso espiritual. E a quarta coisa, Jesus montou uma equipe, preparou pessoas. Ele mudou, ou melhor, eu vou aplicar para nós, porque ele não mudou mas seu ciclo relacional. Mas nós precisamos mudar o nosso ciclo relacional. Jesus trouxe para perto pessoas que iriam sonhar com ele, iriam desejar como ele, iriam almejar o mesmo objetivo, iriam ter as mesmas expectativas. Ou seja, antes de eu ser o sal da terra, a luz do mundo, eu preciso morrer para o mundo, eu preciso vencer o diabo com a palavra, eu preciso ter uma palavra profética nos lábios, eu preciso mudar o meu ciclo de relacionamento. Se eu não vivo essas 4 coisas, dificilmente a minha vida espiritual vai ter peso, vai ter impacto cultural do céu nos ambientes que estou. Quantos estão entendendo? Diga amém. Estou citando a Bíblia. Só que aí chega nesse texto, Jesus ele usa uma expressão trazendo uma afirmação. Ele declara que nós somos. Algo que é interessante, quando a gente vem de uma família que não é cristã em especial, a gente ouve muitas coisas que nós não somos. Você não vai ser ninguém, você não vai dar nada, você é só mais um. Quero ver até onde vai essa sua fé. Isso é fogo de palha, começa agora, amanhã não dá em nada. Você é mais um crente bitolado. Então muitas pessoas começam a declarar aquilo que nós não somos, porque de repente muitas pessoas da nossa família também não era. Muitas pessoas, elas têm uma mentalidade negativa, porque tudo aquilo que elas ouvem é negativamente exposto todo dia. Você não presta, você não serve, você é incompetente, você é fraco, você é limitado. Mas Jesus ele começa dizendo para os seus seguidores: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aquele que é conectado com Deus e que tem o Espírito Santo precisa começar a fazer autoafirmação. Isso aqui não é coaching, isso aqui não é positivismo, isso aqui não é uma palavra motivacional, não é isso não. Mas dentro de mim, eu preciso acreditar que eu sou uma nova criatura. Eu preciso crer que eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu preciso crer que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso crer que os meus pecados foram levados na cruz do Calvário. Eu preciso começar a acreditar que aquilo que a palavra diz é verdade na minha vida, porque o diabo vai sempre trabalhar no campo da dúvida, na tentação. Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 11, ele tentou Jesus 3 vezes, e as 3 primeiras palavras que ele disse é: se tu és, se tu és, se tu és, se tu és, é levar você para o campo da dúvida. Crente não pode ser dúvida, crente não pode ter receio, crente tem que ter afirmação. Eu sou crente, eu creio em Jesus, eu sou salvo, o meu nome está no livro da vida, eu tenho o Espírito Santo, comigo ninguém mexe, o diabo não toca em mim, a minha família será resgatada, os meus pais serão salvos, eu vou ganhar minha família para Jesus. Crente tem que ter convicção de fé, o crente tem que acreditar.
Aí você fica na igreja conversando o tempo inteiro, né? Vai tomar água 30 vezes, vai mijar toda hora, mas que desgrama é essa? Toda hora vai no banheiro. Aí como é que foi o culto? Foi uma bênção, o que o pastor pregou? Não sei. Cara, na boa, aqui, quem nos visita levanta a mão, aqui nos visitantes levanta a mão, quem nos visita? Aqui a gente confronta na palavra, coloca amor nas palavras nossas, porque a gente está assim, sem paciência com crente, sabe, café com leite, sabe, crente mamão com açúcar. Não, pastor, Deus conhece todas as coisas, conhece mesmo a nossa sem vergonhice, conhece mesmo quando a gente não tem engajamento com o céu, a gente quer ser diferente, sim ou não? Quem aqui está orando para que Deus resgate a sua família? Levanta a mão. Cara, a nossa família só vai ser ganha quando eles verem o impacto da cruz na nossa vida. Se tem uma pessoa que te conhece, são os seus pais. Quando ele falar, meu filho mudou, eu vou saber qual o lugar que está mudando meu filho. Agora andar com a Bíblia debaixo do braço, que a geração atual nem anda mais. Anda com celular, que é mais fácil. E nada contra isso, não tem problema. A questão não é o que eu levo nas mãos, é o que eu carrego no coração. A tecnologia veio para nos ajudar, e louvado ao Senhor por isso. Só que Jesus nos chama para mudar uma cultura, mudar uma realidade de um bairro. Nós não fomos chamados para estar aqui nessa igreja apenas congregados e vivenciar uma atmosfera espiritual nesse lugar. Nós somos chamados para viver uma atmosfera espiritual aqui e levá-la para os bairros, para a nossa casa, para a nossa família. Quantos creem nisso? Diga amém. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Pastor, eu quero ver minha família transformada. Como é que eu mudo a cultura da minha casa, pastor? Como é que eu vou ser um sal da terra, luz do mundo? Eu quero vivenciar isso, eu não quero só declarar, eu quero ser. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra do Senhor nos orienta sobre isso? Eu quero compartilhar com você algumas coisas interessantes que a palavra do Senhor diz para nós. Eu vou trabalhar a partir do versículo de número 13, quando Jesus começa falando que nós somos o sal da terra. E é interessante, eu só vou entender isso se eu compreender o que o sal representava naquela época. Eu preciso compreender a figura do sal há 2000 anos atrás. Tem muitas coisas, mas tem 3 coisas que são muito importantes sobre isso. A primeira coisa é o que a gente mais conhece do sal hoje. O sal naquela época já era usado principalmente para dar sabor. Então Jesus, quando ele fala que você é o sal da terra, ele fala, um ambiente tem que sentir o gosto quando você está lá. Todo mundo fala palavrão, você chegou, o palavrão tem que parar. Só porque você está lá. Não, pastor, eles continuam falando, sai do ambiente. Deus nos chamou para dar gosto aos lugares que nós estamos. Ambientes são transformados quando um crente cheio do Espírito Santo chega lá. Há 2000 anos atrás, o sal era visto como algo para dar sabor. Só que tinha uma outra coisa interessante no sal. O sal, ele era usado como um conservante. O sal conservava os alimentos. Há 2000 anos atrás, pensa comigo, não existia energia elétrica, não tinha geladeira. Então os alimentos, eles duravam mais tempo porque eles eram conservados no sal. Aqui Jesus está usando uma figura. Você não é um crente que começa hoje e amanhã está estragado. Existe em você e em mim uma conservação. Aquilo que Deus começou em nós é algo que vai perdurar, vai permanecer. Nós não estamos aqui por uma emoção, nós estamos aqui por um sentimento. Nós estamos aqui porque nós tivemos uma experiência real com Jesus. Ele nos alcançou, Ele nos encontrou. Ele deu um sentido de vida para nós diferente. O sal, ele traz essa conservação, o crente conserva. A gente vive uma geração hoje que as pessoas, elas começam e não terminam. É a geração da procrastinação. Nós não vamos procrastinar, nós vamos dar início e nós vamos terminar. Nós somos uma geração que sabemos vivenciar começo, meio e fim. O sal gera conservação. O que você está vivendo aqui hoje vai ser conservado em você pelo Espírito Santo até a volta de Cristo. Mas a terceira coisa é que o sal, ele era usado de forma medicinal. Usava-se o sal como medicamento. Aplicava-se o sal na ferida. E é lógico, você já pode imaginar que se o sal entra no olho, ele arde. Você imagina o sal sendo atado na ferida. Ele ardia também. Mas ele trazia cura.
É como a palavra, que é uma espada de dois gumes. Ela fura, ela corta, mas ela trata. A palavra que confronta, mas ela coloca de pé. A palavra que no começo ela até dói, mas depois ela é remédio para a minha alma. A palavra de Deus, antes de ser uma boa notícia, primeiro ela é uma má notícia. Ela vai trazer todas as nossas falhas. A palavra vai revelar o nosso pecado. A palavra vai dizer os nossos erros, vai dizer aonde a gente precisa melhorar. A palavra parece que é um tapa no nosso rosto. Sabe, a palavra de Deus, ela confronta os nossos erros. A impressão que dá é que o pregador sabe o que a gente fez de errado na semana. E a gente fica pensando, meu Deus, será que ele sabe? Alguém falou para ele? Não, é a palavra. O Espírito Santo, ele começa a confrontar o nosso pecado, começa a confrontar o nosso erro. Mas a ideia de Deus não é confrontar você para colocar você para baixo, nem isso não. É como atar sal na ferida. Eu estou trazendo essa dor, mas que vai curar você. É uma ferida que vai de imediato trazer a ideia que te machucou, mas está trazendo uma cura. Quem aqui já tomou Bezetacil? Levanta a mão aqui. Crente já foi no hospital tomar Bezetacil. Não dói Bezetacil, irmão? Não dói bastante. Então, a geração que toma aspirina, ela vai continuar enferma, porque aspirina não resolve nada. Na minha época, a gente era pobre, não tinha dinheiro para comprar bala. Então eu pegava as aspirinas da minha mãe escondida e chupava. Dizem que quem chupa muita aspirina, toma aspirina, a pressão cai. A minha não caía, pegava a aspirina, botava na boca e chupava como se fosse bala. Olha, é remédio. Mas naquela época pra gente era um docinho, aspirina. Agora, Bezetacil, meu irmão, a gente vinha no ônibus de lado, porque dependendo do lugar que aplicava a vacina, doía demais. Só que chegava em casa, parece que tirou com a mão, ficava bem, dói, mas resolve. Então o sal é essa figura de que ele traz esse incômodo, mas ele gera a cura. A palavra de Deus, ela incomoda, mas ela cura. A palavra de Deus, ela confronta, mas ela transforma. A palavra de Deus, muitas vezes ela nos joga para baixo, para a gente se sentir a pior pessoa. Mas depois Deus com as mãos nos coloca de pé, dizendo, é a minha palavra que te resgatou, colocou você de pé, é um novo tempo, é uma nova chance. Então a ideia do sal, é a ideia de que ele é algo que não é visto, mas ele está lá, ele é percebido. E a gente muda a cultura muitas vezes, sem ser visto. O sal, você não vê o sal no alimento, mas você sabe que o sal está lá. Às vezes o crente não precisa ser notado, mas vocês vão descobrir que a mão dele está ali. É muito fácil descobrir quando um adolescente, um jovem, foi bem educado pela mãe. A mãe não precisa estar aqui, mas só de olhar para o jovem a gente sabe, esse aí foi educado, a mãe deu para ele disciplina. Agora é perturbado, não para, dá trabalho, você fala, não precisa nem conhecer o pai. Não precisa nem conhecer o pai. Minha mãe falava assim antigamente, ó. Essa semana foi semana de reunião escolar na escola. Olha como é que era a reunião escolar antigamente na escola. Vou voltar aqui 25 anos. A gente tinha a primeira aula na escola, aí na segunda aula era na reunião escolar. Os pais faziam fila na porta da sala, a gente já tendo aula normal. E aí a professora falava assim, os pais podem entrar. Aí o aluno ficava em pé e a mãe sentava na cadeira do aluno. O aluno em pé e a mãe sentada. Aí a mãe falava assim, vou usar eu como exemplo, tá bom? Mãe do Marcelo. Minha mãe levantava a mão assim. Aí falava, seu filho é muito ruim, conversa o tempo inteiro. A melhor nota dele é nota C. Naquela época não era como é hoje, né? ABC. Eu só tirava C, irmão. E falava assim, mãe, tirei C, glória a Deus. Nada, era nota ruim, nota mediana, C e D. E aí, quando a professora começava a falar das coisas erradas que eu fazia, a minha mãe embaixo já começava a beliscar. Em casa você vai ver, e tinha que ficar assim. Já sabia que ia apanhar em casa. Hoje não. Hoje algumas nem vão. Aqui vai e fala assim, mas o meu filho tem TD alguma coisa. TDZ, TDJ, TDY, TDH, TD... Tem tudo hoje. E nada contra isso, irmãos. Só que hoje a mãe não pode nem ameaçar e bater no menino na escola. Porque o menino, ele vai pegar o celular que a mãe deu, com os créditos que o pai colocou. Vai ligar no 190. Alô, polícia. Minha mãe está me ameaçando de me bater aqui. O senhor pode vir aqui? E o pior, o policial tem que ir. Porque os princípios e valores foram mudados. Então a gente sabia quando a mãe era aquela mãe que chegava junto. Porque o moleque era comportado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Dá para saber quando a sua mãe foi sal na sua vida. Só para olhar você aqui, seu comportamento. Sua mãe não está, a gente não está vendo ela. Mas o sabor ela colocou em você. Aleluia. Quantas pessoas que sujam o nome da mãe pelo comportamento. A mãe até acertou,
mas o bicho é difícil. A mãe foi até aquela pessoa correta, mas a pessoa não quis mudar. Quantos pais questionaram a gente até hoje: pastor, por que Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele for grande não vai se desviar dele? Eu ensinei meu filho na igreja, um moleque se desviou. Aí a mãe se sente frustrada: eu errei com meu filho. Não, mãe, você acertou. Só que há um momento da vida do seu filho que ele faz uma escolha. É como o filho pródigo, lá de Lucas capítulo 15. Ele decidiu conhecer o mundo. Jesus, ele larga 99 ovelhas, vai buscar uma que se perdeu. Mas você não vai ver em nenhum texto da Bíblia que Jesus foi buscar o filho pródigo. O filho pródigo cria vergonha na cara. Ele cai em si. Lucas capítulo 15, verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida sobrando e eu estou passando fome? Voltarei e direi para o meu pai: pai, pequei diante dos céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado um dos teus trabalhadores. Faz de mim como um dos teus servos. Quem é filho pródigo não vai esperar o pastor buscar. Toma vergonha na cara e volta sozinho. Quem é ovelha é quem tem a visão torpe, não tem entendimento, não tem compreensão. Se perde não é porque quer, se perde pela falta de conhecimento. É essa ovelha que Jesus vai largar 99 no aprisco e vai buscar, porque essa ovelha não tem compreensão. Deus te colocou aqui para ouvir a palavra, e palavra sendo pregada à luz da Bíblia, para você entender e eu entender que no dia que eu fui embora da igreja, eu não fui porque um irmão me tratou mal, eu não fui porque eu não fui bem acolhido, eu fui embora porque eu decidi ir embora. Foi uma escolha minha ir embora, e toda escolha traz consequência. Quando ele foi comer com os porcos, ele decidiu voltar. Quantos não têm força para voltar nos dias de hoje? A gente evangelizou semana passada quantas pessoas com histórias que começaram na igreja e agora estão no mundo com a vida destruída. Mas eu quero profetizar: você vai ser conservado pelo evangelho. Ninguém vai tirar você da presença de Jesus. Ninguém vai nos tirar. Jesus está falando para os seus discípulos: vocês são sal, e porque vocês são sal, vocês serão conservados e conservarão outras pessoas. A ideia do sal é a ideia realmente de mostrar que ele está ali, existe um efeito. E é interessante porque o sal não é visto. Então o sal, ele também retrata de algo interno. O sal se introduz internamente na comida. Ele é introduzido internamente no alimento para conservá-lo. É como se ele fosse introduzido na ferida para gerar uma cicatrização. O sal representa um tratamento interno de Deus. Tem áreas da nossa vida que a mudança tem que ser de dentro para fora. Deus, ele começa a mudar a gente dentro. A gente tem que ser esse sal, irmãos. A gente não está preso a um repertório de música, ao pregador que vai vir trazer a mensagem. Não, a gente quer Deus. A gente é bem resolvido. E não importa que igreja nós estamos, está pregando o evangelho, o louvor glorifica a Deus, nós somos sal, vamos junto nessa. Cara, a gente não está preso à placa de igreja, não estamos presos a uma liturgia de um culto, começo, meio e fim. Não, a gente quer Deus. Jesus queria ensinar para aqueles homens: olha, há uma cultura errada aqui. Tem muita gente na igreja que são os fariseus, hipócritas, que falam uma coisa que não vivem. E Jesus está falando esse sermão do lado de fora da igreja: vocês são sal, conservem-se crentes fora da igreja. O nosso maior crivo, o nosso maior desafio é sermos cheios do Espírito Santo fora dessas quatro paredes. Não importa onde nós estamos, nós seremos crentes aonde Deus nos colocar. Se a sua empresa é a pior empresa, é o pior ambiente, se a sua família talvez não é a melhor família que você talvez gostaria de ter, se a sua escola não é a melhor escola, isso não importa. O que importa é que você está lá, você chegou, Deus te colocou ali. E se esse ambiente vai ser mudado por causa de você, porque você é crente. Pastor, é difícil, eu estou sozinho. Não, cara, não é difícil não. O crente com Deus é maioria. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias. Não acredite no amigo que diz que vai estar com você sempre. Em algum momento o amigo vai furar. Só confie em 3 pessoas que vai estar com você. Mas pela Bíblia, 2 em especial. Primeiro é a sua mãe.
Salmo capítulo 27, verso número 9. Ele vai usar o amor de Deus como o amor da mãe. Ainda que a tua mãe te abandone, eu todavia não vou te abandonar. Mãe não larga. Olha a porta dos presídios, está cheio de mãe lá, chorando pelo filho. É mãe. E o outro é Deus. Pai, tem muito pai bom, mas tem uns pais que é só Jesus, né, irmão? Tem que orar por esses miseráveis, para que Deus pegue eles na curva. Mas mãe não larga, mãe é mãe. Mãe é embaçada. Mãe que é mãe, ela vai estar com você sempre. Repete comigo, eu sou um crente que dá gosto ao ambiente que estou. Quando a Bíblia fala que se o sal, ele perdeu o sabor, ele fica insípido. E quando ele perde o sabor, ele perde o propósito. O único objetivo do sal é dar gosto, atar feridas, conservar alimento. Se o sal perdeu isso, ele não presta. Olha a analogia do verso de número 13. Ele não presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O mundo fará isso conosco se a gente não for crente. O mundo não vai ter dó de você, nem dó de mim. Crente sem identidade vai pagar um preço alto. Amém? Vocês estão meio apreensivos, tá bom? Eu acho que eu estou pegando pesado com a palavra. Agora eu vou falar uma coisa legal. Olha, você é a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Fala aleluia. Ai, crente gosta de ouvir isso. Nós somos a luz do mundo. Vamos entender um pouco a luz da Bíblia. O que o Senhor quer dizer para nós sobre isso? A gente só vai entender que nós somos luz se a gente entender as características do nosso Deus. Isso aqui é algo incrível. Vamos entender primeiro, porque existe essa afirmação que Deus é a luz do mundo. Porque Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo. Essa ideia de você herdar características de Deus, porque a gente foi feito à mão de Deus. Deus nos fez. Salmo 127, verso de número 1. Ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Guarda esse texto. No texto que nós lemos de Mateus capítulo 5, no versículo de número 14, ele vai dizer algo interessante. Volta para Mateus capítulo 5, verso de número 14, que ele vai falar sobre a luz. Ele vai falar, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se o sal não é visto, a luz tem que ser percebida. Se o sal não é notado, a luz tem que ser notória, a luz tem que ser clara, a luz tem que ser intencional. Aqui, olha só que interessante, eu preciso ser notado em alguns ambientes. Jesus quer que você seja percebido em alguns momentos. E Ele está dizendo isso por quê? Porque é a característica dEle. Deus é luz, Ele te fez para ser como Ele. Salmo 127 diz que Deus é aquele que edificou a casa. Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas fomos feitos também à imagem e à semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo de número 5. Esse texto é legal você até anotar na sua Bíblia, para você entender que Jesus é eterno. Ele estava na criação. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo algo interessante lá de Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem e Jesus estava junto na construção de tudo. Jesus é eterno, Ele estava do início e estará junto no final. Jesus representa a luz, como Deus também representa a luz, como eu quero provar que você e eu somos luz. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Até aqui, todo mundo concorda comigo que Deus é luz, sim ou não? Porque a Bíblia está dizendo, certo? Agora vamos ler João capítulo 8, versículo de número 12. João capítulo 8, versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do... Então Deus é luz, sim ou não? Jesus é luz, sim ou não? Por isso que ele afirmou, Mateus capítulo 5, verso 14, vós sois a luz do mundo.
Ele está dizendo de identidade. Meu pai tem, eu tenho, você precisa ter. Meu pai viveu, eu vivi, você precisa viver. Meu pai venceu, eu venci, você vai vencer. Meu pai sobressaiu, eu sobressaí, você vai sobressair. Tudo aquilo que o pai deu para Jesus, Jesus derramou sobre a nossa vida. Existe sobre nós uma glória de Deus que vai te dar autoridade para você fazer coisas sobrenaturais. Essa luz é o Espírito Santo de Deus que brilha dentro de mim e dentro de você. Há uma identidade nisso. Jesus está dizendo assim para esses homens, lá em Mateus 5,14: não pode pegar uma luz, uma cidade edificada, e colocar a cidade atrás do monte. Não dá para fazer isso. Eu não posso pegar uma candeia e colocar a candeia debaixo da mesa. A candeia coloca em cima do velador. A luz tem que ficar em cima. Repete comigo: a luz precisa ficar em cima. Aqui agora a ideia é diferente do sal. Há momento que Deus vai te usar para mudar a cultura, aonde você não vai ser notado, você não vai ser percebido. Mas há momento que você vai ter que aparecer. É como luz, é visível. Eu sei de onde vem essa clareza. Vai ter momento que Deus vai querer que você tenha essa ousadia de falar: me respeite, eu estou aqui, eu sou crente. Não te dê essa liberdade. Eu fui na feira com a minha filha ontem, com a Marcele, e, cara, eu não gosto de ir na feira. É só Deus, cara. É uma luta. Aí minha filha foi comprar tempero. E aí ela estava com uma lista: tempero tal, tempero tal, tempero tal. E aí tinha outras coisas para comprar, e a minha filha estava achando caro. E a tiazinha falou assim, que estava vendendo tempero, falou assim: gasta o dinheiro do seu pai, senão ele vai gastar dinheiro no boteco. A mulher nem me conhece. Falei assim: não, filho, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, não vou no boteco não. Se eu fico quieto, é como essa palavra vindo para a minha vida. Não, eu sou crente, ela não me conhece, eu estou na barraca dela pela primeira vez. Eu não vou perder a chance de falar para ela que eu não estou no boteco, eu estou na igreja. Ou melhor, não estou na igreja, eu sou a igreja. Aquele era o momento de eu mostrar para ela que eu era a luz. Existem momentos que você tem que sair debaixo do alqueire e ficar em cima do velador. Ei, crente, deixa as pessoas saber que você é crente. Eu me lembro, eu era de uma outra igreja há muito tempo atrás, e a gente cuidava de adolescente já há muito tempo, por isso sem cabelo, por isso sem barba branca, 18 anos com adolescente. E aí chegou um monte de menina, que menina e adolescente só anda em bando, né, assim? Adolescente não anda sozinho. E chegou um monte de menina e tinha uma garota lá, que quando uma garota e um garoto junto viu, falou: não acredito que você está aqui. Eu falei assim: não, ela é membro da igreja. Sério? Esse sério já assim, já sabia que do lado de fora era coisa ruim. Manja, a gente tem que mostrar que a gente é luz, cara. Faça a questão de todo mundo saber que você é crente. Não tenha vergonha. Deus é com você. Deus vai te ajudar. Há momento que você não vai ser notado, e há momento que você precisa ser notado. Você crê nisso? Coloca aquela imagem para mim aqui, por favor, Gabriel. Eu pedi para ele colocar a imagem de uma candeia. Olha que legal. Deixa essa imagem por enquanto aí. Isso é uma candeia. Era esse objeto que eles usavam para iluminar as casas, iluminar o ambiente. Isso chamava-se antigamente candeia herodiana, na época de Herodes. Isso era feito de barro. É muito engraçado isso, como a Bíblia é incrível nas suas explanações. Essa candeia que mantinha as luzes acesas. E esse barro, ele era feito por mão de homens, o oleiro, que produzia esse objeto que tinha uma exclusividade: fazer com que ele gerasse luz no ambiente. É lógico que eu não vou deixar de ler aqui um texto para você, que está em Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 6. Ele fala assim, ó: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Isso aqui foi feito por um homem, por um oleiro.
Deus está falando assim, ó, eu sou um oleiro, moldo você do jeito que eu quero. O profeta Jeremias declarou isso. O profeta Isaías, ele faz uma declaração semelhante também a essa de Jeremias. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1. Isaías, capítulo 60, verso de número 1, ele fala assim. Eu vou ler primeiro, Gabriel, o 64, desculpa, verso de número 8 de Isaías, tá bom? 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras da Tua mão. O profeta reconhece que o que ele vive é fruto da mão de Deus. Só que você fala assim, pastor, isso é Antigo Testamento. O que essa candeia tem a ver com a gente? Tudo, cara. 2 Coríntios, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1, eu quero que você fique em pé comigo. Você e eu somos igual a essa candeia. Um objeto feito pelas mãos, não de um homem, mas pelas mãos de Deus. Se liga nessa leitura aqui. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, está escondido, para os que se perdem, está encoberto. Nós, quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Olha o 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos para que a excelência do poder seja de Deus e não a nossa. Até aqui. Por enquanto até aqui. Esse objeto, que talvez aparentemente não tem muito valor, tem algo dentro dele que tem propósito. Sabe o que ia dentro da candeia? Ia um óleo, um azeite. E era através desse azeite que o fogo ficava aceso. O que Paulo está dizendo? Ele está contextualizando as expressões de Jeremias e de Isaías. Você é uma candeia, e há um azeite dentro de você, que mantém uma chama acesa, que te faz ser luz do mundo. Não tem a ver com a sua roupa, com o seu estilo, com o tênis que você usa, o corte de cabelo que você tem. Não tem a ver com aquilo que é externado, mas aquilo que está no seu interior. O Espírito Santo. O azeite representa o Espírito de Jesus que está dentro de você, que faz com que os ambientes sejam iluminados quando você chega. As pessoas falam assim, eu não sei o que você tem, mas você é diferente. O que você tem? O Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo escreve na sua carta, Romanos capítulo 8, versículos 18 e versículo 19, para a gente orar. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está assim, ó, cadê o sal para dar sabor para a gente? Cadê a candeia para nos iluminar? Cadê? Nesse exato momento, uma parte dela está aqui, reunido, recebendo mais azeite, recebendo mais convicção, recebendo mais fé, para quando sairmos daqui, sermos sal, sermos luz.
O que a gente vive não tem a ver com o mundo, o que nós vivemos tem a ver com aquilo que Deus colocou sobre nós. É o que a gente carrega. Existe algo que você está carregando que é mais poderoso do que você. Deus te deu autoridade espiritual para dar sabor aos ambientes que você está. Você pode mudar o seu casamento, pode mudar o seu relacionamento, você pode mudar a sua sala de aula, você pode mudar o seu trabalho, porque você carrega algo que é poderoso. E tudo que o diabo quer é que a gente não saiba disso. Por isso que ele não gosta que crente lê Bíblia. Nós carregamos algo que é poderoso dentro de nós. Há uma geração que está vindo agora que é a nossa, que pode ser uma geração raquítica de Bíblia, se a gente não lê a Bíblia, não aplicar as Escrituras. E nós não faremos isso, nós queremos viver a palavra. Nós queremos vivenciar a palavra de Deus, para sermos crentes, cheios do Espírito Santo do lado de fora. Mas para a gente ser a luz do mundo e o sal da terra, nós vamos ter que vivenciar batismo. Nós vamos ter que suportar a tentação. Nós vamos ter, sim, que ter uma palavra profética no nosso lábio. Nós vamos ter que mudar os nossos relacionamentos, andar com gente boa, gente que nos aproxima de Deus. Senão a gente não vive esse propósito. Nós podemos correr um risco de sermos uma igreja cheia de pessoas vazias. E nós não queremos ser uma candeia que não tenha nada dentro dela. Nós queremos estar cheios de azeite, cheios do Espírito Santo, para que o fogo não pare. Como diz a palavra, o fogo no altar se queimará continuamente e não vai apagar. O altar é minha vida, o altar é a sua vida, o altar é o meu coração, o altar é o seu coração. Há um fogo de Deus, há uma fome de Deus, há um fogo que tem que arder dentro de nós. Ei, querido, talvez você achou a palavra um pouco dura, um pouco confrontadora. Se não tiver azeite na gente, a gente não sobrevive. Meu Deus, coloca azeite em nós. Azeite é Espírito Santo, bota azeite. Você não pode ir embora daqui com a botija vazia, não pode. Você não pode. Se a gente lê 2 Reis capítulo 4, vai dizer que a mulher procurou Eliseu, falou: Eliseu, meu marido morreu, está vindo um credor cobrar aqui. Eliseu falou assim: tem panela vazia? Pede para os vizinhos. Pede panela vazia para os vizinhos. Não pede pouca não, pede muito. Entra para sua casa e pega esse pouquinho de azeite e deita na botija, porque assim diz o Senhor: o azeite na panela não vai acabar. Enquanto aquela mulher deitava o azeite, as panelas iam sendo cheias. Enquanto ela deitava o azeite, as panelas iam sendo cheias. Até que houve um momento que ela falou assim para o filho dela: há alguma panela ainda aí? Ele disse: não, mãe, as panelas acabaram. O azeite parou de jorrar. Se você falar assim: Senhor, eu quero ser uma botija cheia de azeite, derrama sobre mim o teu azeite, para que o fogo do Espírito queime meu coração. Meu Deus, você vai sair daqui cheio de Deus. Porque Deus tem uma promessa para nós, irmãos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Talvez nós somos luz por um tempo muito pequeno, por um tempo curto, mas Deus trouxe você aqui e colocou você na sua casa, porque Ele quer colocar muito azeite nessa botija. Você vai ter muita luz. A luz de Cristo vai brilhar na gente até a volta dEle.